Fala galera, eu vim trazer aqui um pouco mais de conteúdo para vocês sobre esse tema racismo, discriminação racial e outros tópicos a partir dessa temática que surgiu no BBB, no Big Brother Brasil. Não se trata aqui de Rodolfo, não se trata aqui diretamente de Juliette e daquela história, só falam do Rodolfo e a Juliette que presenciou. Bom, a Juliette é formada em Direito, mostrou que sabe muitas coisas jurídicas, estava ali, poderia também naquela situação ter se manifestado, não se manifestou. E vou mostrar para vocês que isso ocorre muito, mas muito mesmo, e isso está dentro do que a gente vai conceituar como racismo estrutural, como esse elemento que apropria exatamente a condição da sociedade e a conduta da sociedade. Mas vamos começar falando do seguinte. Bom, o que é racismo? Bom, racismo é uma forma sistemática de discriminação. Eu discriminar. Tá, eu não estou nem entrando na discussão do crime de racismo, lá da Lei 7.716, eu estou falando da questão seguinte, ó. O racismo é uma forma de eu sistematicamente estabelecer uma discriminação. E o que é discriminação? Bom, discriminação é distinguir, excluir alguém, certo? Preferir alguém, certo? E em contrapartida, deixar de preferir aquela outra pessoa, certo? Ou restringir o direito de alguém em razão, no caso da discriminação racial, em razão da raça, em razão da etnia, certo? Beleza. E o preconceito? Bom, o preconceito, o próprio nome já diz, é um pré-conceito, ou seja, é alguém que desconhece algo, que entende a partir de um juízo estereotipado que tal coisa é assim e não busca conhecer, não busca estabelecer entendimento quanto àquilo. Então a gente estabelece isso. Quer ver um elemento de preconceito muito claro? É as pessoas dizendo, por exemplo, nos comentários que eu vi no próprio post, que esse negócio que o João falou é vitimismo. Isso é preconceito puro. Por quê? Você desqualifica a vítima, você ofende a vítima, é a mesma coisa de dizer, aquela mulher andou de mini saia, pediu para ser estuprada. Você desqualifica a vítima, você desqualifica a vítima, então você tem um preconceito quanto àquilo, e você não busca saber exatamente o que é a dor da vítima, o que é a busca da vítima e quais são as angústias que a vítima tem para poder trazer aquilo à tona, para poder trazer aquele momento, né, que ela viveu de forma forte. Vamos pegar exatamente o momento que ocorreu lá no Big Brother Brasil. Bom, no sábado, quando estávamos colocando a fantasia do monstro, o Rodolfo e o Caio, o Rodolfo fez uma brincadeira, vamos dizer assim, com o João, dizendo, olha aqui, ó, o cabelo do monstro, né, do Homem das Cavernas, é igual ao cabelo do João. A Juliette riu também da situação, certo? E aí falou, se der uma ajeitadinha, se aparar, sei lá, fica parecido, né? Ou seja, para aquelas pessoas que estavam ali, aquilo foi uma brincadeira. E aí muitos vão dizer, mas está ficando chato, não dá para fazer nenhuma brincadeira, etc. Gente, a brincadeira que sempre foi brincadeira para vocês, para as pessoas de cabelo encaracolado, para as pessoas de descendência africana, sempre foi uma forma de desdém. Dizer que a pessoa tinha cabelo ruim, dizer que a pessoa, certo, não tinha cabelo bom, certo? Dizer que o cabelo era bombril, dizer que o cabelo era sujo, entre outras coisas. Olha aí a questão de alisar o cabelo, né? O mercado, tudo dizendo, o bom é o cabelo alisado, o bom é o cabelo com topete, o bom é não sei o quê. Então o próprio símbolo de poder muitas vezes foi o cabelo, né? O Black Power como símbolo importante de poder. A discriminação toca muito mais na vítima do que no agressor. O agressor da discriminação racial no Brasil, ele está acostumado com isso. Ele vive dentro dessa estrutura. O comum no Brasil é você discriminar. Aliás, você discrimina porque você desconsidera aquelas pessoas. Aquelas pessoas sempre foram coisas. Do dia para a noite, uma princesa, a princesa Isabel, disse, estão livres essas pessoas. Livres como? Vão ter casa? Vão ter terreno, como por exemplo vários imigrantes receberam propriedades? Pode ser propriedades que não eram muito boas, mas conseguiram a partir daí fazer a sua vida. Vão ter indenização do Estado, porque elas vieram
para um país que não era o delas, uma terra que não era delas, obrigadas, o Estado chancelou, o Estado permitiu e foram invisibilizadas e desumanizadas, porque deixaram de ser pessoas. Certo? Então, esse modo de brincar com o nariz, de brincar com a pele, de brincar com o cabelo das pessoas pretas, ele está enraizado na sociedade, ele está enraizado no coletivo. Toda hora se brinca, toda hora se traz isso. Ah, mas isso é normal. É normal porque a dor da pessoa preta nunca foi considerada. Sempre se sentiu essa dor. Sempre se sente essa dor. Sempre fica constrangido com aquela comparação ou com aquela piada. Mas, contudo, como a narrativa é sempre uma narrativa branca, é sempre uma narrativa de poder, ela invisibiliza essa dor. O que está acontecendo agora, e muitos vão dizer que é mimimi, muitos vão dizer que é papo chato, é que a dor não está sendo mais invisibilizada. As vítimas estão gritando. E o fato da vítima gritar causa estranhamento naquele que era acostumado com a opressão. Naquele que sempre foi acostumado em oprimir, naquele que sempre achou que aquilo era uma piada, fica tranquilo. Meu Deus, agora olha, fica com essa historinha. E aí misturam coisas, por exemplo, acham que isso é coisa de direita contra esquerda, isso é coisa de Bolsonaro contra Lula. Não tem nada a ver. Nem Bolsonaro nem Lula criaram discriminação racial. São frutos da sociedade. São frutos do desenvolvimento de séculos. Certo? Ou seja, é muito maior que isso. É muito maior do seu pensamento pequeno de achar que isso é coisa de esquerdista, é coisa de radical, é coisa... Isso é a sua cabeça pequena que está dizendo. Isso é muito maior. A discriminação racial existe em todo lugar do mundo, infelizmente. Uma das grandes economias, uma das maiores democracias, a discriminação racial está posta lá. Inclusive existiu uma segregação racial. Lugar para preto, lugar para branco. Nos Estados Unidos. Então vejam, alguns temas, por exemplo, mas falar sobre discriminação racial e racismo no Big Brother é pegar temas tão importantes e descredibilizar. Não. Esses temas são tão importantes que eles precisam estar nos tribunais, eles precisam estar no Supremo, eles precisam estar em todas as redes sociais, eles precisam estar no horário nobre da televisão, eles precisam estar no jornal, eles precisam estar nas novelas, eles precisam estar no reality show de maior visibilidade do Brasil. Eles precisam estar lá. Por quê? Porque só assim nós vamos acessar pessoas brancas. Só assim essas pessoas que repetem, que reprisam toda hora o racismo estrutural, muitas por desconhecimento, outras por querer, vão começar a ouvir a nossa voz, vão começar a ouvir o que o lado preto tem para dizer e para ensinar e para mostrar que essa conduta é uma conduta inadequada. Por quê? Porque a pessoa que sofre a conduta não entende como piada, entende como ofensa. Então isso é inadequado. E não é o que você acha, é o que a pessoa que foi vítima da conduta está sofrendo. Então sim, o tema discriminação, o tema injúria racial é importante e deve estar em todos os lugares, principalmente os lugares de massa, principalmente os lugares de maior audiência da comunicação social. E se isso é o BBB, se isso é uma novela, se isso é um jornal, se isso são as redes sociais, é ali que deve estar. Então esse é um tópico bastante importante. Tentar desautorizar a temática porque ela está no BBB é um elemento de tentar manter essa temática invisível. Ou seja, de tentar manter essa temática ainda lá embaixo do tapete da discriminação racial, do racismo estrutural. Outra coisa que se dizia, o momento que o João falou, o momento que o João falou é o momento que ele criou coragem, é o momento que ele estabeleceu isso. Mas tem questões do jogo. Bom, as questões do jogo estão ali, e aqui é um jogo, mas isso não tira o ato. O ato é um ato de preconceito, o ato é um ato que discrimina, eu quero distinguir aquela pessoa mostrando que o cabelo dela é ruim. Certo? Tá aí o fato, professor, do Rodolfo ser filho de uma pessoa preta. Bom, isso demonstra mais ainda a gravidade
e o grande problema que a gente tem do racismo estrutural no nosso país. Estão tão enraizadas as condutas sociais e políticas discriminatórias, que aquelas pessoas que se diferenciam pela tez, mesmo tendo a origem preta, fogem dessa condição. E começam estas pessoas a reproduzir o racismo do qual elas fugiram. O racismo do qual elas vêm invisibilizar. Então esse é um tópico interessante, porque isso é um sintoma. A mesma coisa a presença da Juliette ali. Pô, Juliette é uma justiceira, né? Sempre lutando por direitos de um, do outro, dela e tal, e naquele momento ela não se levantou contra aquela situação. Sim, muito entendo eu, por estar dentro dessa estrutura. E dentro dessa estrutura, essa ofensa para quem é branco, ou para quem tem até origem preta, mas conseguiu invisibilizar essa origem, conseguiu entrar para o outro lado, para o lado branco, para o lado de quem agora é o opressor e não o oprimido, para esses a leitura é sempre uma brincadeira. Agora, para a vítima, é sempre uma ofensa. Porque não foi a primeira vez, não foi a segunda, não foi a terceira, que o João, ou qualquer jovem, preto, pobre, recebe uma brincadeira, entre aspas, né, sobre o seu cabelo, sarará crioulo, seu cabelo preto, seu cabelo enrolado, seu cabelo sujo, seu cabelo duro. E não vai ser a última, infelizmente. Não será a última, infelizmente. Então, o que eu quero dizer para vocês, o que eu quero construir com vocês, o que eu quero apresentar para vocês, é exatamente isso. Esse é um tema que é muito rico, é um tema que tem diversas construções que a gente poderia trazer, e é um tema que precisa ser debatido. Quanto mais a gente debate, mais pessoas vão sair dessa estrutura fechada, no qual o racismo estrutural não deixa, né? E vão perceber que é necessário conhecer antes de falar, que é necessário aprender e que é necessário mudar comportamentos. E que achar que é mimimi, achar que é vitimismo, achar que está ficando chato viver, é apenas querer manter privilégios de quem sempre teve. Ou seja, se você quer ter uma atitude realmente antirracista, se você quer combater o racismo, se você é contrário ao racismo, algumas atitudes são necessárias. Qual? Buscar o conhecimento para entender o que é isso. E não ficar tentando lacrar com mimimi ou vitimismo. Buscar compreender que muitas das nossas estruturas, linguagem, comportamentos ou costumes sociais que foram colocados para nós, estudos e vários outros elementos estão dentro dessa lógica, e há uma lógica de opressão e que é necessário quebrar. E que não interessa se você é direita, esquerda, etc. Você que está confundindo, misturando coisas dentro disso, e que é necessário ouvir, olhar o outro, ter empatia, escutar e entender que a discriminação, o preconceito, é óbvio que ele nunca vai ser uma brincadeira. E aquilo que é uma brincadeira para você, que você vai classificar muitas vezes como brincadeira de mau gosto, para o oprimido é uma grande ofensa. Para o oprimido é a sequência reiterada da tentativa de lhe ofender, de dizer que o lugar dele não é esse, de dizer que as suas características físicas são características físicas depreciativas, entre outras circunstâncias. O Rodolfo falou em rede nacional, o João falou em rede nacional. Não vejo questões nesse sentido. E aquilo para o João doeu, porque no próprio sábado, logo depois que aquilo ocorreu, ele buscou a grande amiga dele, a Camila, no jogo, para dizer: olha,
Rodolfo falou uma coisa que soou pesado, que para mim tocou. E isso é discriminar. É distinguir, é ofender a pessoa por uma característica e atingir a pessoa, diminuir, inferiorizar ela. E o resto da estrutura social acha que isso é uma piada. Acha que isso é legal. É como a gente fez por muito tempo na questão do bullying, né? Só que o bullying envolve várias pessoas de tudo que é gênero e raça. Já quando a gente fala em discriminação racial, é difícil compreender, porque tem aquele inconsciente coletivo de que existe essa diferença. Existe essa diferença. Então, pessoal, o que eu queria trazer eram essas discussões. Não dava para falar, ficar comentando, etc., né, ali no post, mas queria trazer essas reflexões para que vocês entendessem alguns pontos, algumas discussões, e que a gente começasse, a partir daí, a debater várias outras temáticas, várias outras discussões a partir disso. Grande abraço para vocês, tudo de bom. Sigam aí, vamos continuar debatendo de forma educada, de forma dialógica, de forma que a gente possa crescer, de forma que a gente possa desenvolver, de forma que a gente possa entender melhor essas temáticas. Tchau, tchau, pessoal. Valeu.